Há poucos meses, a Venezuela viveu um dos momentos geopolíticos mais intensos de sua história recente. O cerco internacional ao governo de Nicolás Maduro. Alguns falaram em prisão, outros em intervenção, mas a verdade é uma só. Algo mudou de forma profunda naquele país. Mas o que realmente mudou na Venezuela desde então? Hoje, você vai entender de forma clara, profunda e sem cortinas o que está acontecendo no país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E mais, vamos analisar como isso afeta o Brasil, a China, os Estados Unidos e a diplomacia global. Para entender a Venezuela de hoje, precisamos olhar para o passado. Durante décadas, os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial de Caracas, principalmente por causa do petróleo. Na década de 1970, a Venezuela produzia cerca de 3,5 milhões de barris por dia, sendo um dos maiores exportadores do planeta e uma peça essencial no mercado de energia global. Com a eleição de Hugo Chávez em 1999, o país começou a adotar uma política cada vez mais crítica ao modelo americano, nacionalizando setores, criticando Washington e estreitando laços com aliados como Cuba, China e Rússia. Isso marcou o início de uma relação tensa, que se aprofundou com a chegada de Nicolás Maduro ao poder. A partir desse momento, o jogo geopolítico mudou e o petróleo virou menos uma commodity e mais uma arma diplomática. Em 2025 e 2026, após anos de isolamento diplomático e sanções econômicas dos Estados Unidos, a situação em Caracas escalou dramaticamente. Sanções que começaram a prejudicar a economia venezuelana agravaram a crise financeira e levaram a uma queda histórica na produção de petróleo, de milhões para menos de 1 milhão de barris por dia. Em resposta, Washington intensificou a pressão diplomática e econômica, incluindo um bloqueio a petroleiros sancionados e operações mais agressivas contra a liderança política venezuelana. Do outro lado, países como China e Rússia criticaram duramente essas ações, classificando-as como violações do direito internacional e expressando apoio a Caracas. Esse cerco internacional mudou completamente o cenário político venezuelano. Mas o que isso significa na prática para a economia do país? A Venezuela detém cerca de 303 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo, cerca de 17% do total global, uma riqueza enorme no papel, mas que há anos não se traduz em riqueza real. Sob sanções e com produção em queda, a estatal PDVSA, que já foi respeitada mundialmente, entrou em colapso devido à corrupção, falta de investimento e má gestão. No novo cenário pós-cerco, os Estados Unidos aliviaram algumas sanções ao petróleo para permitir que empresas americanas comercializem petróleo venezuelano, visando revitalizar o setor e retomar o domínio sobre uma parte dessa riqueza estratégica. Ainda assim, empresas estrangeiras permanecem cautelosas devido à dívida acumulada de cerca de 60 bilhões de dólares e à incerteza legal do país. Mas o petróleo não é tudo. O que dizer sobre interesses políticos e alianças globais? Muitos não sabem, mas por mais de 2 décadas o governo venezuelano cultivou laços muito próximos com a China e, em menor escala, com a Rússia. Beijing forneceu centenas de bilhões em empréstimos garantidos com petróleo, enquanto Moscou ofereceu apoio político e militar. Esse relacionamento garantiu um fluxo financeiro que manteve o regime de pé mesmo durante os piores anos de sanções. Com o novo cerco, alguns desses acordos estão em risco, e China vê parte de sua influência diminuída, abrindo espaço para empresas e diplomacia americana no país. A próxima pergunta é ainda mais importante: o impacto disso na vida real da população venezuelana. Antes de 2013, muitas famílias venezuelanas tinham acesso à educação, saúde e transporte relativamente estáveis. Mas com o aprofundamento da crise econômica, o quadro mudou drasticamente. Sob Maduro, a economia venezuelana entrou em colapso completo, com hiperinflação que chegou a cifras astronômicas. Desemprego, escassez de alimentos e migração em massa de milhões de pessoas. Essa crise levou a uma das maiores migrações da história recente da América Latina, com milhões buscando refúgio em países vizinhos, inclusive no Brasil.
Hoje, com o cerco internacional, há sinais de pequenas melhorias em exportações e abertura econômica. Mas para muitos venezuelanos ainda não é o fim da crise, é apenas o começo de uma transição incerta. E é isso que nos leva à pergunta final: como tudo isso impacta o Brasil? O Brasil é diretamente afetado pela crise venezuelana de várias maneiras. Primeiro, pela migração em massa, que sobrecarregou cidades fronteiriças como Boa Vista e exigiu esforços enormes de assistência humanitária. Segundo, pela segurança regional, já que instabilidade na Venezuela pode gerar tráfico de armas, conflitos transfronteiriços e desafios à cooperação diplomática. Terceiro, economicamente. Com a reabertura de laços e o comércio potencialmente reestabelecido, o Brasil poderia se beneficiar de parceria em energia, infraestrutura e investimento. Mas então, a Venezuela virou mais forte ou mais frágil após todo esse cerco? A Venezuela pós-cerco internacional está em uma encruzilhada, economicamente mais aberta, diplomaticamente reconfigurada, mas socialmente ainda fragilizada. Mudanças reais estão acontecendo nas exportações de petróleo, nas relações com potências globais e na política interna. Mas a recuperação completa da Venezuela e o retorno de uma vida digna para milhões de venezuelanos ainda está distante. O Brasil, como vizinho e parceiro regional, sente essas mudanças na pele, tanto nos desafios sociais quanto nas oportunidades econômicas. E isso nos mostra algo fundamental: a geopolítica não é apenas sobre governos, é sobre vida real, pessoas de verdade e o futuro de uma região inteira. Se a reabertura do setor de petróleo continuar avançando, a Venezuela pode iniciar uma fase lenta de recuperação econômica. Mais dólares entrando, mais produção, menos escassez. Talvez uma estabilização da moeda, talvez uma redução na pressão social, talvez até uma nova configuração política nos próximos anos. Mas existe um outro cenário. Se essa flexibilização for interrompida, se as negociações fracassarem ou se as tensões internacionais aumentarem, o país pode voltar ao isolamento. E aí, o mundo muda novamente. A Venezuela poderia se aproximar ainda mais de potências que desafiam o Ocidente, consolidando um bloco alternativo de influência na América Latina. Isso transformaria o país em algo maior do que uma crise econômica. Transformaria em um ponto permanente de disputa geopolítica. Existe ainda um terceiro caminho, um cenário híbrido. A Venezuela se reergue parcialmente, mas continua politicamente tensionada, nem totalmente isolada, nem totalmente reintegrada. Um país funcionando, mas sob constante vigilância internacional. O futuro pode depender de 3 fatores: a continuidade das negociações externas, a capacidade interna de reorganizar a economia e o equilíbrio delicado entre interesses globais. Porque quando dinheiro, poder e influência se cruzam, decisões deixam de ser apenas nacionais, elas se tornam estratégicas. Nos próximos anos, a Venezuela pode se tornar um exemplo de reconstrução gradual, ou um símbolo de como disputas globais moldam o destino de uma nação. O que está acontecendo agora pode ser apenas o começo de uma nova fase, mais estável, mais tensa ou muito mais imprevisível. E talvez, daqui a alguns anos, olhemos para este momento como o ponto exato em que o futuro da Venezuela começou a mudar.